Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nessa videoaula eu vou mostrar para você como se faz o cálculo da taxa percentual em pagamento a prestações na fórmula de Price. Essa questão me foi enviada por ex-aluno meu, tanto da matemática quanto da música, um cara super gente boa, né, João Pedro? E aí eu estou publicando aqui como resolver esse tipo de questão. Ela propõe o seguinte: é muito comum as pessoas financiarem suas aquisições e não atentarem para a taxa de juros que está sendo proposta no financiamento, mas depois de certo tempo sentem a necessidade de conhecê-la para fazer um comparativo ou para saber quanto pagariam num outro financiamento. Veja a situação de Cláudia. Ela realizou uma compra de R$ 1.200, pagou uma entrada de R$ 300 e pagará duas parcelas mensais iguais de R$ 500. Determine a taxa de juros imposta ao financiamento de Cláudia. Então, João Pedro, um problema muito interessante. Primeiro, a gente precisa ter conhecimento da fórmula de Price. A fórmula Price, que você encontra aí na internet, na maioria dos casos a gente também pode resolver no Excel, a gente pode criar essa fórmula aí. Ela diz que P é igual a R que multiplica 1 menos 1 mais I elevado a menos N sobre I, onde vou pormenorizar para você o significado de cada uma dessas letras. O P aqui no caso significa principal, o valor principal, o valor do qual se está pagando o juro. Às vezes a gente até confunde esse P com prestação, mas não é. Esse é o valor principal. O R que é a prestação. Esse I é a taxa percentual que é cobrada. É exatamente o que a gente está procurando nesse problema. Aqui a gente já tem a alternativa que ele marcou, mas eu estou só provando que realmente está correto e mostrando o caminho, beleza? E o N é o número de prestações que vai se pagar, né, nesse financiamento ou numa compra a prazo. Então, P de principal é quanto? Não se iluda que é o 1.200. Sabe por quê? Porque já foram pagos R$ 300 na entrada. Olha, pagou uma entrada de R$ 300, então não se pode cobrar juros sobre o que já foi pago. Então, restaram somente R$ 900 a serem pagos. Então, o principal aqui é R$ 900. E a prestação foi paga no valor de quanto? De R$ 500, certinho? Então, o R é prestação, o P é o principal, né? O valor do qual vai se pagar o juro. Então, agora o I é o que eu caço, a taxa que foi cobrada. Então, vamos substituir aí na nossa fórmula 900 no lugar de P, 500 no lugar de R, 1 menos 1 mais a taxa que eu não sei quanto que é, elevado a menos 2. Por quê? Porque são duas prestações mensais e iguais, certinho? Então está montado aqui sobre I, que é a taxa. Agora é usar as propriedades matemáticas para resolver isso aí. Primeira dica, simplifique que simplifica. Dividindo por 100 esse lado e esse, vai diminuir a continha. Quando o expoente é negativo, inverte-se a base. A base aqui era 1 mais i ao quadrado. Então, eu vou mandar ela para o denominador e vou mandar esse 1, que era denominador, dessa fração para o numerador. Olha, inverti. Estava elevado a um expoente negativo, eu inverti e ficou elevado a um expoente positivo. Quando o expoente é negativo, você inverte. Está inverso. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o menor múltiplo comum, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Não, é muito simples, olha. Tudo verdinho aqui é o mínimo múltiplo comum. Porque tem 1 aqui e qualquer número divide por 1. Então, vou dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Esse verdinho dividido por 1 que está aqui embaixo é o verdinho. Aí eu passo para cima o verdinho multiplicando 1. Ficou o verdinho todo lá em cima, menos esse 1 aqui. E isso ainda está sobre esse denominador aqui. Quanto que dá esse verdinho ao quadrado? É esse parêntese por ele mesmo. Então, 1 multiplicado por 1 é 1, o primeiro pelo segundo, uma vez i. E o segundo pelo primeiro, i vezes 1.
I, o segundo pelo segundo, I vezes I quadrado. Eu posso juntar I mais I e dar 2I. Esse denominador continua aqui, tá vendo? Olha ele. E o menos 1 é porque quando eu dividi esse denominador verdinho por ele mesmo, deu 1. Passou para cima multiplicando 1 que lá estava, deu menos 1. Né? Porque tem um sinalzinho de menos aqui que antecede o 1. Esse denominador tem que continuar aqui, ó. Porque ele é o menor múltiplo comum, certinho? E esse I está aqui. Ao invés de eu pôr ele, essa fração dividida por ele, eu pus ele aqui dividido na frente. Aqui eu cortei esse 1 com esse menos 1, né? 1 positivo matou menos 1, sobrou quem? Sobrou I ao quadrado mais 2I. Porém, eu pus o I em evidência, porque tem I nesse termo, tem I nesse, eu pus ele em evidência aqui e voltei dividindo. I ao quadrado dividido por I, sobrou I sem ser ao quadrado. 2I dividido por I, sobrou 2. E esse mais 1 eu cortei com esse menos 1 azul aqui. No denominador, tá o mesmo menor múltiplo comum que vem desde lá de cima. E esse I eu passei para baixo por quê? Se eu multiplicar em cruz aqui, ó, esse de baixo vai ser multiplicado por esse de cima. Só reorganizei. Por que eu fiz isso? Porque quando a gente simplifica, cortei esse I com esse. E eu já vi que o desenvolvimento desse produto notável aqui dá quanto? I ao quadrado mais 2I mais 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aí em cima, no numerador, I mais 2, que já estava lá, e aqui no denominador, no lugar de 1 mais I ao quadrado, olha, eu já desenvolvi, então dá I quadrado mais 2I mais 1. O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. A maioria das pessoas já decoraram essa sequência. Eu gosto de fazer aqui no chuveirinho. Agora, multiplicando em cruz aqui, ó, o 9 pelos denominadores, vai dar 9 vezes I quadrado, 9I quadrado. 9 vezes 2I, 18I. 9 vezes 1, 9. Agora, multiplicando aqui 5 vezes I, 5I. 5 vezes 2, 10. Organizando aí vai ficar 9i quadrado, 18i. Se eu trago 5i e abato nele, vai ficar 13i. 9, se eu tenho 9 e trago esse 10 negativo, vai ficar menos 1, porque quem tem 9 gasta 10, fica devendo 1. O A vale 9, o B vale 13, o C vale 1. Negativo. Agora nós temos que recorrer à fórmula resolutiva popular, fórmula do Bhaskara, que diz que é menos B, mais ou menos, B ao quadrado, menos 4, vezes A, vezes C, sobre 2A. Menos B, menos 13, porque o B é 13, mais ou menos, B ao quadrado, 13 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 9, vezes o C, que é menos 1. Isso aí vai dar 13, mais ou menos, 169 mais 36, porque, veja, menos por menos, mais. 13 ao quadrado, 169, 4 vezes 9, 36, 2 vezes A é 2 vezes 9, que dá 18. Dentro da raiz quadrada, como 205 não tem raiz exata, eu vou apelar para o uso da calculadora. Vou pegar aqui 205 e extrair a raiz quadrada dele. Olha, deu aqui esse número. Só que aqui tem menos 13, então eu vou tirar esse 13. Vai sobrar quanto? Esse número aqui, que eu vou dividir por 18. Vou dividir por 18. Que vai dar quanto? 0,0732. 0,0732. Veja aqui, ó. Não vou ir mais para frente porque essas casinhas aqui tem muito pouco valor. Só que tem um detalhe ainda. Mas aqui deu 7,32%. Se você considerar aqui, olha, décimo centésimos, então 7% seria aqui 7,32%, porque quando a gente diz porcentagem, esse símbolozinho expressa que é por cento, então décimo centésimos, que são centésimos, então 7,32 centésimos, 7,32%. Ok, João Pedro, e quem mais estiver assistindo, espero que eu tenha esclarecido a dúvida. Um abraço, amigão. Que bom que você assistiu essa videoaula, espero que tenha gostado. Se você tiver gostado, curte aí, se inscreva no canal, beleza? Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, Curte o canal do vovô e dá um like.
Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.